gente vai para um outro tema polêmico também. O programa da escola cívico-militar do estado de São Paulo está acompanhando tudo isso. A gente falou aqui também no Morning Show. São só 10 dias que essa escola, dessa forma, está em vigor, mas esse é o tempo suficiente para o Ministério Público de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado. Eles acionaram a Justiça pedindo a suspensão desse modelo. A gente vai entender melhor isso com o nosso repórter crachá permanente, David de Tarso. Bom dia, David, tudo bem? Conte pra gente esta situação. Essa ação conjunta, né, Fernando? Muito bom dia a você, a todos os companheiros de bancada no Morning Show. Exatamente isso. Então, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público ingressaram com essa ação porque eles visualizaram uma cena que até repercutiu bastante de militares dando uma aula aos alunos. E isso não pode, fere, de acordo com essa ação, a Lei de Diretrizes da Educação. Fere a Constituição. Por isso que eles ingressaram com essa liminar, para que os militares, então, não façam a ministração de aulas, ou seja, não deem aulas, mas de acordo com o governo paulista, eles não ministram aula. Os militares monitores, eles apenas aplicam questões relacionadas à disciplina. Também houve intervenção em relação ao corte de cabelo em algumas unidades, e isso também está sendo alvo dessa ação conjunta da Defensoria Pública e também do Ministério Público. Então, esses são os principais pontos destacados nessa liminar, pedindo a suspensão dessas questões imediatamente, porque a atribuição de dar aula é somente do professor e também a questão do militar compor o conselho de classe também é uma questão bastante preocupante, segundo essa ação. Então não deveria existir nas escolas cívico-militares, mas é uma proposta que já vem se arrastando ao longo período, foi alvo de diversas judicializações, a gente acompanhou isso porque elas deveriam estar funcionando já desde o meio do ano passado, houve um prazo para que audiências públicas fossem feitas e só agora foram implementadas, mas novamente está gerando bastante polêmica, bastante confusão e acredito que também na repercussão em relação às escolas vai ter polêmica aí na bancada porque tem gente a favor e tem gente contra. Vamos ver isso agora. Obrigado pelas informações, David. Bom trabalho para você. Valeu. Então, tá vendo? O David já antecipou. Queria só colocar uma pimentinha aqui, porque o Ministério Público acha que a questão dessa aula, que foi até muito propagada, divulgada, é um desvio de função da polícia, que a função constitucional da polícia é a segurança pública. Queria colocar também que o que foi mostrado é esse policial dando ali uma aula, explicando, na verdade não era uma aula, mas aí tem um erro de português, né? Ele foi falar descansar, né? Ele esqueceu de descansar. Escreveu continência, descansar com C cedilha. Descansar com C cedilha e continência. Agora, eu queria perguntar para vocês, não é possível errar isso, não? Não dá para você, não pode, não tem algumas palavras que a gente erra, essa é uma questão, mas a função da polícia é estar fazendo isso? Outra questão. São duas questões distintas, mas a primeira, errar é humano, normal, mas eu duvido que uma dessas pessoas que defendem escola cívico-militar, que defendem esse militarismo na escola pública, achariam normal, dentro da escola caríssima que normalmente eles pagam para os próprios filhos, haver erros como esse. Começa por aí. Acho muito difícil um pai que paga a sua mensalidade lá de 7, 8, 10 mil reais, ver se o professor escrevendo continência na lousa, acharia isso minimamente razoável. Não era o professor, né? Não era o professor. Naquele momento ele estava ensinando algo, né? Ele estava dando uma aula a respeito de ordem unida. Só assim, acho que é arriscado tirar de contexto, né? Primeiro, que o Fernando falou, não era uma aula. Segundo, né, pode acontecer até o professor de português às vezes cometer um erro gramatical, quanto mais alguém que não está dando uma aula de português, não está dando uma aula de gramática. O que a gente viu ali, né, pareciam umas orientações sobre a postura, a conduta, porque falava sobre descansar, continência. Então, parecia que ele estava orientando os alunos sobre como se portarem, provavelmente nos intervalos, quando encontrassem, né, um militar ali, que os militares são sim, nesse modelo, autorizados a estar na escola. Não são professores, mas eles estão ali ajudando, né, nessa parte de orientação, disciplina e outros pontos. Eu acho até um pouco sarcástico e de mau gosto, né, isso ter sido destacado como se fosse, de fato, uma aula, né, o que eu acho ali que existe sim
uma rivalidade, um ciúme do Conselho de Educação, que os professores continuam sendo essenciais e continuam promovendo a mesma didática, mas eu acho que existe um medo de perda de espaço. Então, por isso essa perseguição, por isso essa implicância, o modelo só tem 10 dias, então é um modelo muito novo, acho normal e bom que o Ministério Público sim fiscalize, mas também a gente precisa entender que nenhum modelo, gente, em nenhuma empresa, em nenhum país, nem lá na Coreia do Sul, onde houve uma revolução na educação, ele foi resolvido em 10 dias. Agora, eu queria ouvir Jess, porque existem escolas cívico-militares em cerca de 17, 18 estados, mas o estado onde mais tem é Goiás. Olha, e não à toa é o primeiro no IDEB em educação, né? Quando a gente olha para os índices de Goiás, nós ficamos muito felizes com o trabalho que foi feito na educação pública. Então, tem uma correlação direta aqui. O segundo lugar no ranking do ensino médio é o Paraná, que também tem muitas escolas cívico-militares. Então, eu acho que existe uma confusão aqui do Ministério Público em relação às prioridades de se agir em cada caso. Inclusive, o policial, ele estava falando sobre postura, dando dicas, falando sobre disciplina. Isso não é nenhum crime. Aqui no estado de São Paulo, o currículo paulista permite extracurriculares, matérias eletivas no turno da tarde. Então é comum que se tenha um empreendedor falando de empreendedorismo e que isso aumente. E não tem um problema cometer um erro de português. E me surpreende que ontem a esquerda falou bastante do policial que errou o português, mas ela escolhe muitas vezes assassiná-lo, até mesmo criando eludê-lo, né? Então é uma situação interessante de respeito, ora sim, ora não. Todo mundo erra, eu já errei muito nesse programa aqui em relação à fala. Às vezes você vai escrever, você também vai errar, a borracha existe para isso, ninguém é perfeito e cabe aceitar isso e não desqualificar um profissional simplesmente porque ele não tem o português ali, não acertou todos os pontos da gramática, essa não é a figura dele. As escolas cívico-militares e o ensino da disciplina são sim fundamentais e devem ser preferências de alguns pais, tanto que isso acontece. No pedido do Ministério Público, eles colocam até mesmo a limitação sobre corte de cabelo, questões que são padrão do sistema militar. Eu não vejo qual é o problema. O próprio Ministério Público tem ações, a Defensoria também, em escolas. Agora fica o questionamento. Por que o policial não pode falar na sala de aula, mas o promotor chiquérrimo no seu terno Armani pode? E com isso a gente faz um break para nossa rede de rádios em todo o Brasil. E continuamos com a fervura do caso Master, que dá pano para manga, caçamba para piqui.